Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 26. Masmorra 2. Uf! 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 Ajoelhado em uma perna, enquanto me apoiava com minha espada, que estava cravada no chão, eu respirei fundo. Clique! Quê! Antes que eu pudesse ter tempo suficiente para recuperar o fôlego, um goblin tentou se esgueirar atrás de mim, mas, felizmente, eu ainda estava alerta e lidei com isso em um movimento rápido. E aqui estava eu dizendo a mim mesmo para manter minha arrogância sob controle. Segurando o lado esquerdo do meu estômago, senti todo o meu corpo ficar tonto. Eu me esforcei demais. Olhando ao meu redor, a área ao meu redor estava repleta de cadáveres. Minhas roupas antes limpas agora estavam encharcadas de sangue verde. Na última hora, eu lutei contra mais de 20 goblins. A princípio, pensei que lidar com 20 goblins não seria realmente um problema com minhas habilidades atuais, mas superestimei severamente minhas capacidades e subestimei as habilidades do goblin. Só porque os goblins deveriam ser fracos, não significava que eles fossem realmente fracos. Sim, claro, talvez em 1 contra 1 eles fossem fáceis, mas não quando mais de 20 deles estavam vindo para mim ao mesmo tempo. Também tinha que ser notado que minha classificação ainda era G+. Eu estava dentro de uma masmorra de classificação F, o que significa que todos os monstros que eu estava lutando tinham estatísticas mais altas do que eu. Se não fosse pelo fato de eu praticar o estilo Keiki, eu nunca teria conseguido chegar até aqui. Embora as estatísticas fossem importantes, elas não eram tudo. Tinha que ser dito, as estatísticas eram apenas uma representação suave da habilidade de alguém. Se alguém com estatísticas altas lutasse contra um guerreiro altamente qualificado que tivesse estatísticas mais baixas, mas muito melhor consciência de batalha, então o guerreiro altamente qualificado ainda poderia vencer. Era como nos jogos quando se luta contra um chefe. O chefe sempre teve estatísticas melhores do que o personagem principal, mas ela ainda pode vencer o chefe. Contanto que você adote a estratégia certa, poderá vencer independentemente de suas estatísticas. Bem, considerando que a disparidade nas estatísticas não era tão diferente. Se as estatísticas do chefe forem muito maiores do que o seu personagem do jogo, então você pode dar adeus ao seu jogo. Com a chance de que o chefe fosse mais forte, mas a diferença de estatísticas entre o chefe e o personagem não fosse tão grande, então você poderia fazer várias coisas para derrotá-lo. Como, por exemplo, se você acertar um monstro em seu ponto fraco. Ao atingir seu ponto fraco, os monstros sofrerão muito mais dano em comparação com um ataque normal. Nos casos dos goblins, seu ponto fraco estava localizado bem na testa, logo entre as sobrancelhas. Como a arte da minha espada era extremamente rápida, fui capaz de lidar rapidamente com os goblins com uma punhalada rápida. Pode parecer fácil, mas realmente não foi. Eu tinha que me concentrar totalmente a cada vez, pois um pequeno erro poderia me fazer perder o ritmo. Além disso, como havia muitos deles vindo em minha direção ao mesmo tempo, tive que empinar por 1 hora antes de finalmente matar todos eles. Foi só depois que lidei com todos os goblins, que me senti patético por dizer a mim mesmo como não deveria me tornar arrogante e sempre me humilhar diante do perigo. Se houvesse mais 1 ou 2 goblins, eu realmente poderia ter morrido. MHHH. Talvez não tenha morrido, mas pelo menos teria ficado gravemente ferido. Bem, se olharmos para isso de forma positiva, eu estava quase na metade do caminho para atingir meu objetivo de coletar 50.000 U. Como o estilo Keiki se concentrava principalmente em lidar com um movimento rápido singular em velocidades inimagináveis, os cadáveres ao meu redor estavam todos em condições primitivas, o que significa que eu poderia vendê-los por mais dinheiro. Tocando na minha pulseira uma vez, peguei um goblin e coloquei em cima da minha pulseira. Farsa, falso. Logo após colocar o goblin em cima da minha pulseira, ele desapareceu. Coisas boas. Assim, pelos próximos 10 minutos, coloquei todos os goblins que matei dentro do bracelete. Felv,
21 goblins em. Se cada goblin custasse 1000 U, agora eu teria acumulado um total de 21.000 U. Bem, isso se excluirmos a cláusula de 11% que seria em torno de 2.310 U. Enxugando o suor que se acumulou em minha testa, bati 2 vezes em minha pulseira e uma garrafa de água apareceu de repente na minha frente. Armazenamentos dimensionais com certeza são úteis, e, ao tocar na pulseira uma vez, eu poderia colocar qualquer coisa dentro da pulseira, desde que não excedesse a capacidade de armazenamento. Ao tocar 2 vezes, eu poderia recuperar tudo que guardei dentro da pulseira, desde que pensasse no que queria. Verdadeiramente conveniente. Pegando a garrafa de água, tomei grandes goles. Todo aquele exercício me deixou com muita sede. Depois de beber a água, peguei uma poção de recuperação de estamina e bebi. Logo depois de terminar a poção de recuperação de vigor, senti uma onda de energia entrar em meu corpo, fazendo com que minha expressão de cansaço anterior ficasse muito melhor. Eu usei 3 poções de recuperação de estamina durante minha luta com os goblins, mas mesmo com isso, eu estava completamente esgotado no final da luta. Levantando-me, decidi parar de procurar goblins por um tempo. Como não achava que estava pronto para enfrentar outra horda de goblins e caçar um goblin de cada vez era apenas uma perda de tempo, decidi procurar diretamente por monstros-chefes. Se goblins e monstros de força semelhante eram considerados oponentes fracos, monstros-chefes, que eram muito mais fortes do que monstros comuns em masmorras, eram considerados oponentes formidáveis para aqueles que eram do mesmo nível. Eles não apenas tinham muito mais saúde, mas cada um deles também tinha força que quase se aproximava do próximo nível. Se vocês tivessem uma masmorra de classificação G, a força de um monstro-chefe estaria em torno de G mais quase próxima da classificação F, tornando os adversários extremamente difíceis de enfrentar. Espere, por que lidar com um monstro-chefe que era mais forte que uma horda de goblins? Foi simples realmente. Ao lutar contra a horda de goblins, tive que mirar repetidamente em seus pontos fracos enquanto quiteava. Além disso, como estava sendo atacado por todos os lados, mal tive tempo de respirar. Foi como fazer cardio e por uma hora seguida. Com monstros-chefes, embora fossem mais fortes, eu poderia ter mais espaço para respirar. Dependendo do monstro-chefe que eu enfrentaria, as chances eram de que lutar contra ele seria mais fácil do que lutar contra uma horda de goblins. Os monstros-chefes eram todos diferentes. Alguns eram lentos, alguns eram extremamente rápidos, alguns eram tanques, alguns eram super fortes. Havia muitos tipos diferentes de monstros-chefes, e dependendo de qual deles eu enfrentaria, a dificuldade variaria. Por exemplo, se eu enfrentasse um chefe muito forte que tivesse mobilidade limitada, contra a arte da minha espada, isso não representaria tanto desafio quanto eu poderia dominá-lo com minha velocidade. No entanto, se eu enfrentasse um monstro-chefe igualmente rápido, as coisas se tornariam problemáticas. A dificuldade de um monstro-chefe dependia de quão bem eu poderia combater suas falhas. Cada masmorra de nível F tinha cerca de 25 chefes, e embora eu não soubesse a localização exata de cada monstro-chefe, com meu conhecimento como autor deste romance, pude mais ou menos ter uma ideia básica de onde eles estavam. Embora cada masmorra fosse diferente, ela seguia um conjunto específico de regras que eu estabeleci. Embora olhando para trás agora, acho que posso ter complicado um pouco demais. Uma masmorra seguia uma lei de conservação de energia. Uma vez que uma masmorra foi criada, sua capacidade de energia era permanente. O que significa que se o equilíbrio dentro da masmorra fosse aumentado, a masmorra quebraria e se desestabilizaria. Então, desde que a capacidade da masmorra permaneça maior ou igual às energias externas dentro da masmorra, monstros mais humanos, a masmorra funcionará sem problemas. Além disso, a energia do monstro era sempre constante, então a única coisa que poderia causar a quebra de uma masmorra era se a energia externa aumentasse a ponto de a energia total exceder a capacidade de energia da masmorra. Para tornar as coisas mais fáceis de entender, vamos supor que uma masmorra seja um balão meio cheio,
onde o ar dentro dele representa o número total de energia do monstro dentro de uma masmorra. Uma vez que um humano entrava em uma masmorra, a quantidade de ar dentro do balão aumentava proporcionalmente à força do humano. Quanto mais forte o humano era, mais ar era preenchido dentro do balão. Se de repente muitos humanos entrassem na masmorra, ou muito ar fosse soprado para dentro do balão, o balão estouraria e, no caso das masmorras, eles quebrariam e desincronizariam. Essa foi a primeira e mais básica regra de uma masmorra. A segunda regra era que, uma vez que um monstro fosse morto, a masmorra reabasteceria sua energia, gerando outro monstro com força equivalente. Uma vez que uma masmorra estava localizada no mundo dos demônios, os monstros que foram reaparecidos na masmorra eram apenas monstros encontrados na região próxima. Respawning era o processo no qual um monstro era substituído por outro dentro de uma masmorra. As masmorras eram uma fonte de alimento para os monstros, e uma vez que um monstro dentro da masmorra fosse morto, um monstro seria automaticamente traído pela masmorra para preencher seu lugar. No entanto, uma masmorra só poderia atrair um monstro que se encaixasse na capacidade de energia ausente. Se o monstro fosse mais forte do que o monstro morto, a masmorra rejeitaria automaticamente sua existência e o impediria de entrar. Uma masmorra só poderia ser considerada limpa quando a masmorra não pudesse mais gerar monstros, pois todos os que estavam nas proximidades haviam morrido. Sim, claro, você poderia tecnicamente limpar uma masmorra apenas excedendo sua capacidade de masmorra e fazendo com que ela desincronizasse, mas isso seria estúpido. Não apenas os caçadores dentro da masmorra ficarão presos no mundo dos demônios, devido à desincronização, mas você também perderia uma fonte de renda, já que os monstros dentro de uma masmorra custavam muito dinheiro devido a seus corpos resistentes. Além disso, as masmorras eram perigosas apenas para quem entrava, na maioria das vezes eram inofensivas. Por que alguém iria querer limpá-los? Por fim, na terceira regra, o número de monstros-chefes presentes dentro de uma masmorra diferia dependendo da classificação de uma masmorra. Onde quanto maior a classificação da masmorra, menor o número de monstros-chefes presentes na masmorra. Além disso, cada chefe cobriu uma determinada área dentro da masmorra e cada um dividiu a masmorra uniformemente. Isso significava que tudo o que eu precisava fazer agora era encontrar um monstro-chefe e, a partir daí, usando um mapa, seria capaz de localizar onde estavam os outros chefes. Ou pelo menos ter uma ideia geral. Caminhando para frente, pude ver as imponentes dunas de areia diante de mim. Deve haver um monstro-chefe nesta área? Olhando para as dunas de areia, eu tinha quase certeza de que um monstro-chefe estaria lá. Não apenas o terreno aqui era diferente em comparação com as outras áreas da masmorra, mas quando olhei em volta, pude ver goblins e outros monstros ficando longe deste lugar. Assim, levei um breve momento para me preparar antes de seguir em direção ao terreno desértico. Enquanto subia a duna, senti uma onda repentina de calor passar pelo meu rosto, levando-me a pegar uma toalha e cobrir o rosto com ela, deixando uma leve abertura para os olhos. Enquanto caminhava para frente, pude sentir meus pés afundando lentamente no suporte, tornando mais difícil para mim avançar. Kuak! Além disso, com os monstros ocasionais surgindo debaixo da areia, minha jornada em direção ao chefe tornou-se extremamente árdua. Clique! Rapidamente sacando minha espada, em um movimento suave, apunhalei o monstro que estava tentando me atacar. Clank! Surpreendentemente, pela primeira vez hoje, não consegui matar um monstro com um golpe. Skreek! Soltando um grande guincho, presumivelmente devido à dor de ser atingido, o monstro que parecia um verme tentou me atacar. Abaixando meu corpo, torci meu corpo e dei uma cotovelada no verme, fazendo-o voar no ar. Cala a boca! Mergulhando fundo na areia, o silêncio voltou ao meu redor. Olhando para baixo, para os meus pés, fechei os olhos e senti o chão abaixo de mim. Deixando escapar um longo suspiro, concentrei-me em sentir qualquer vibração vindo debaixo de mim. Aí está você! Chá!
Aparecendo pelas minhas costas, enfiei minha espada atrás de mim, bem no meio da minha axila. Screech! Ouvindo o guincho alto e sentindo minha espada ficar mais pesada, eu me virei, como um espeto. O verme pendia de minha espada enquanto penetrava profundamente em sua boca. Tum! Cortando minha espada, o verme caiu na areia. Olhando para o cadáver da criatura que acabei de matar, pensei. Parece que sua fraqueza é a boca. Capítulo 27, Masmorra 3. Usando minha espada para virar o corpo do monstro que acabei de matar, especulei que era algum tipo de variante do verme da areia. Tudo de cima e de baixo parecia um verme, no entanto, sua boca uma vez aberta parecia uma flor de 4 pétalas. Mas ao contrário das flores, era tudo menos bonito. Se alguém olhasse de perto, uma vez que o monstro parecido com um verme abrisse a boca, os dentes parecidos com uma serra elétrica projetando-se nitidamente das bordas de sua boca encontrariam sua visão. Seu exterior, que era tão duro quanto o titânio, tinha algum tipo de substância semelhante à muco excretada de seu corpo. TSHH. Usando meu dedo para pegar um pouco do muco, senti uma sensação de ardência em meu dedo, levando minhas sobrancelhas a franzir involuntariamente. Será que esse muco pode ser a razão pela qual eles podem viajar na areia como um peixe nada no oceano? Examinando o muco de perto, dei uma olhada na área onde estava o verme e, a partir daí, pude entender instantaneamente como o verme conseguia se mover livremente na areia. O muco que a criatura parecida com um verme da areia excretava tinha algum tipo de propriedade ácida que corroía lentamente a areia ao seu redor, permitindo que ela se movesse livremente na areia. Fascinante! Limpando o muco do dedo com a areia, coloquei o cadáver em minha pulseira. Pegando meu telefone, abri a enciclopédia de monstros e rapidamente rolei a lista. Depois de rolar um pouco, finalmente encontrei um monstro que correspondia à descrição do monstro que matei. Nome: broto de areia. Classificação: classificação FD. Descrição: monstro que normalmente é encontrado em regiões desérticas e tem o tamanho aproximado do braço de um adulto. Se pego de surpresa, com seus dentes afiados, o broto de areia pode facilmente arrancar os membros de sua presa, deixando-os imóveis. Tem uma pele extremamente durável que é tão resistente quanto o titânio e excreta um ácido forte medindo em torno de um pH de 1. Fraqueza: boca, a única área que não é protegida por seu exterior resistente. Localização: pôr do sol eterno, dunas de tristeza, ira do Senhor. pH 1. Erguendo a sobrancelha, olhei para o meu dedo, que antes tocava a substância semelhante a um muco. Felizmente, além de meu dedo estar levemente vermelho, parecia não haver anormalidades. Parece que consumir a Seed of Limit ajudou meu corpo a ficar mais forte, considerando que um ácido de pH 1 não é mais nada para mim. Colocando meu telefone de volta no bolso, continuei me aventurando mais fundo na masmorra na esperança de encontrar o chefe desta área. Durante a jornada, para cada monstro que matei e não sabia nada sobre, eu procurava no aplicativo de enciclopédia de monstros no meu telefone na esperança de encontrar mais sobre eles. Screech. PHFTTTT. Sem sequer olhar para o que me atacou, apunhalei minha espada para a direita e assim que senti minha espada ficar mais pesada, bati no meu bracelete. 38. Até agora, o monstro mais dominante presente neste lugar desértico era o broto de areia e, como lutei com cerca de uma dúzia deles, posso mais ou menos prever seu movimento agora. Primeiro, se você prestar muita atenção, logo antes de atacarem, poderá sentir uma leve vibração sob seus pés. Com essa leve vibração, pude determinar aproximadamente quando eles iriam atacar. Além disso, pelo que observei, eles nunca atacaram pela frente, o que significava que atacariam apenas minha direita, esquerda ou costas. Sabendo disso, sempre que sentir uma leve vibração vinda de baixo da areia, posso reduzir meu escopo de concentração e reagir mais rapidamente. Em segundo lugar e mais importante, por algum motivo estranho, sempre que atacavam, sempre davam um grito alto. Por causa disso, foi fácil julgar a posição precisa de onde eles vão atacar.
No entanto, mesmo sendo extremamente rápidos, mesmo que gritassem antes de atacar, devido à sua tremenda velocidade, nem todos podiam reagir a tempo, sendo vítimas de sua emboscada. Mas uma vez que você conhecia o padrão deles, eles eram essencialmente um monstro mais fácil de lidar. O que é isso? Apertando os olhos, a alguns quilômetros de minha localização, pude ver algumas silhuetas que pareciam humanas. Eles pareciam estar em algum tipo de confusão, pois todos não estavam se movendo. Limpeza de festa? Não era tão incomum que as partes fossem apagadas dentro de uma masmorra, já que muitas coisas podem dar errado em uma. Devo ajudar. Para ser honesto, eu não tinha nenhuma obrigação de ajudar já que todos estavam sozinhos dentro de uma masmorra, mas pelo que parece o grupo tem pelo menos 5 pessoas, então o que poderia fazer com que eles estivessem nessa situação? Vamos pensar com calma. Eles poderiam estar tentando despertar a pena de um transeunte, de repente, atacá-los quando eles baixam a guarda na esperança de roubar seu saque? Provavelmente não. Em primeiro lugar, considerando onde estávamos, as chances de encontrar alguém por perto eram extremamente baixas, então esse tipo de esquema não funcionaria aqui. Mesmo que fosse assim, eu não achava que eles poderiam me derrotar. Tapa. Dando-me um tapa forte na bochecha, continuei olhando para as pessoas à distância. Quase voltei ao meu eu arrogante. Havia 5 pessoas no total, além disso, uma vez que estavam em uma masmorra de classificação F, provavelmente eram heróis ou vilões de classificação F. Embora eu estivesse confiante em minha força, não deveria estar confiante a ponto de derrotar 5 ranks F sem sair ileso. Quanto mais eu observava, mais tinha certeza de que eles não estavam tentando roubar as pessoas, pois pareciam genuinamente estar em perigo. Agora a verdadeira questão era se eu deveria ajudá-los. Se eu os ajudasse, isso significaria que alguns dos meus suprimentos seriam cortados, pois eu teria que compartilhar parte deles com eles. Mas, além disso, há uma coisa que está me incomodando desde o início. Por que ainda não pediram ajuda? Embora a distância parecesse que estavam todos mortos, se alguém olhasse de perto, todos estavam respirando. Além disso, alguns deles até se moviam, embora levemente. Eu tinha certeza de que eles não teriam problemas em enviar um sinal de socorro e esperar por ajuda. Mas por que não foram? Essa situação era muito estranha. Parte de mim queria apenas ir embora e ignorá-los, mas meus instintos me diziam que se eu fosse embora agora, poderia me arrepender mais tarde. Dane-se! Suspirando levemente, pulei a duna de areia em que estava e deslizei em direção aonde a festa estava. Dane-se, mesmo que seja uma armadilha eu vou escapar. Embora eu tivesse minhas suspeitas, era melhor prevenir do que remediar. Mais do que querer ajudá-los, era mais sobre descobrir o que havia acontecido. Simplesmente não havia como um grupo de 5 ranks F ser reduzido a esse estado em uma masmorra de rank F. Até mesmo o monstro-chefe teria dificuldades contra 5 ranks F. Conforme me aproximei de sua localização, havia sinais evidentes de que uma batalha havia ocorrido. Normalmente, a areia no deserto era moldada em pequenas ondas, no entanto, aqui a areia estava por toda parte, pois as crateras podiam ser vistas em todos os lugares. A julgar pelo estado dos arredores, uma grande luta ocorreu. No entanto, estranhamente, não havia carcaças de monstros ao redor da área. Normalmente, ao lutar contra um monstro, você veria sinais de sangue em todos os lugares ou algum tipo de sinal de que uma luta contra um monstro ocorreu. Mas como observei de perto, além de um pouco de sangue vermelho, presumivelmente vindo dos membros do grupo, não havia nada que sugerisse que eles estavam lutando contra um monstro. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais estranha era a situação. Na verdade, agora que pensei nisso, por que eles ainda estavam vivos? Normalmente, uma vez que você lutou contra um monstro, havia apenas 2 finais. Ou você morre ou eles morrem. Nada mais. Mas aqui, embora o grupo estivesse ferido, eles ainda estavam vivos. Isso significava que eles não estavam lutando contra monstros, mas outro grupo?
Mas mesmo assim, por que deixá-los vivos? Algo estranho definitivamente estava acontecendo aqui, e se eu não fosse cuidadoso o suficiente, poderia me envolver nisso também. Chegando antes do grupo, notei que todos eles olhavam em minha direção com olhos vazios, mas mesmo que parecessem ser capazes de me sentir, eles não pareciam ser capazes de falar ou processar o que estava acontecendo. Não, ao invés do fato de que eles não pareciam ser capazes de pensar, era mais como se estivessem muito desidratados para pensar. Isso aumentou ainda mais as inúmeras perguntas que se acumularam em minha mente. Há quanto tempo eles estavam assim? Estar desidratado a ponto de não conseguir falar, quantos dias se passaram desde que foram atacados? Quanto mais eu olhava para essa situação, mais perguntas surgiam em minha mente. Chegando antes da festa, me dirigi rapidamente ao indivíduo que estava mais próximo de mim. Vestindo uma enorme armadura que lembrava um rinoceronte, tentei virar seu corpo que estava virado para o lado. Agarrando as enormes placas de metal em seu antebraço, enrijeci meus quadris e tentei virar seu corpo. Sentindo o enorme peso da armadura, amaldiçoei silenciosamente o fato de ter escolhido ajudá-lo primeiro. Não apenas se parecia com um rinoceronte, mas também pesava como um. A julgar pelo quanto eu estava lutando, presumi que a armadura tivesse pelo menos 100 quilos. Clank! Finalmente, depois de lutar um pouco, consegui virar seu corpo para cima. Ajoelhando-me sobre uma perna, rapidamente tirei o capacete de seu rosto para dar uma olhada melhor nele. Lábios secos, vazios e olhos dilatados, a situação é muito mais terrível do que eu pensava. Verificando suas condições, tudo apontava para o fato de que ele estava extremamente desidratado. Não apenas sua pele estava extremamente seca, mas seus músculos contraíam-se constantemente, mostrando a gravidade da situação. Vendo que não tinha muito tempo, rapidamente bati 2 vezes em minha pulseira e uma garrafa de água apareceu diante de mim. Colocando a garrafa de água em sua boca, observei lentamente enquanto ele lutava para abrir a boca. Embora parecesse que ele sabia que uma garrafa de água foi colocada na frente dele, porque ele estava muito desidratado, seu cérebro já havia começado a desligar. Vendo isso, inclinei a garrafa de água e deixei a água cair em sua boca. Gole, gole. Inicialmente, quando a água caiu em sua boca, ele tomou goles lentos, mas com o passar do tempo os goles leves lentamente se transformaram em grandes goles, e lenta mas seguramente, seus olhos que haviam perdido a clareza voltaram ao estado normal enquanto ele bebia freneticamente a água. Observando-o beber a água avidamente, deixei escapar um sorriso irônico e me virei para os outros. Olhando para eles, eles pareciam estar em condições semelhantes ao cara que eu tinha acabado de ajudar. Como eu só tinha uma garrafa de água, só podia esperar que ele terminasse para ajudar os outros. Felizmente, como a garrafa de água pode armazenar até 50 litros de água, não precisei me preocupar em ficar sem água. KH-THNNNGG SHH, coma isso enquanto eu ajudo os outros. Recuperando um pouco de sua força, o cara que eu tinha acabado de ajudar tentou falar, mas eu imediatamente o calei e dei-lhe um pouco de carne seca para comer. Embora eu quisesse saber exatamente o que havia acontecido, ele ainda estava em um estado ruim. No momento, a principal prioridade era ajudar os outros. Eu poderia encontrar tempo para falar com ele quando todos estivessem bem. Pegando a garrafa de água dele, fui até a próxima pessoa e uma cena semelhante se repetiu diante de mim. Capítulo 28. Masmorra 4. Obrigada. Sentados um ao lado do outro, os membros do grupo que estavam à beira da morte momentos antes, agora mastigavam alegremente um pouco de carne seca. Sinceramente, fiquei bastante chocado com a rapidez com que se recuperaram. Considerando o estado em que estavam quando os encontrei, sua velocidade de recuperação pode ser descrita como piedosa. Quero dizer, levou apenas um pouco mais de 10 minutos antes que eles pudessem se sentar eretos e comer e beber confortavelmente a comida que eu lhes dei. Então percebi que não estava mais de volta à Terra. Embora eu tenha reencarnado neste lugar por cerca de 3 semanas, ainda não estava acostumado com o bom senso deste mundo,
e com razão. Quero dizer, como posso me ajustar ao bom senso deste mundo depois de estar aqui há apenas 3 semanas? Não é como se eu pudesse religar meu cérebro para aceitar o fato de que as pessoas poderiam se curar imediatamente quando, no meu mundo anterior, no qual vivi por 32 anos, casos graves de desidratação deixariam uma pessoa hospitalizada por semanas. Agora eu estava genuinamente curioso para saber se todas as pessoas que reencarnaram se sentiam da mesma maneira que eu. Bem, deixando isso de lado, parece que eu estava ficando sem suprimentos. Em termos de água, ainda tinha bastante, pois minha garrafa de água comportava até 50 litros de água, mas estava com pouca comida. Eu tinha comprado apenas alguns quilos de suprimentos de comida, pensando que duraria cerca de uma semana, e com razão, pois quem poderia prever tal situação? Além disso, como eu planejava ficar aqui por no máximo 3 dias, não senti necessidade de trazer comida para mais de uma semana. O que piora as coisas é o fato de que os monstros presentes nesta masmorra não podem ser comidos. Geralmente, os monstros podiam ser comidos, mas isso dependia de quais monstros. Alguns dos monstros que foram encontrados em algumas masmorras podem ser comidos, e quando comidos podem aumentar as estatísticas de uma pessoa. No entanto, isso foi apenas para uma pequena minoria de monstros, já que a maioria deles não é comestível devido à sua carne ser venenosa. Infelizmente para mim, todos os monstros nesta masmorra não eram comestíveis. Acho que não tenho escolha. Tirando uma pequena caixa preta da minha pulseira, deslizei a tampa para cima e um pequeno fundo vermelho se apresentou diante de mim. Logo acima do botão, havia uma pequena tela que mostrava comprimentos de onda flutuantes, indicando a intensidade do sinal. Essa caixa preta, também conhecida como caixa segura, era um dispositivo que era dado a todos os membros antes de entrarem em uma masmorra. Ao pressionar o botão, a caixa preta enviaria um sinal de socorro ao guardião da masmorra mais próxima. Uma vez que o guardião da masmorra recebesse o sinal de socorro, eles o reportariam aos operadores da masmorra, que enviariam rapidamente uma equipe de resgate para ajudá-los. A consequência de apertar o botão foi obviamente uma perda no depósito, mas vendo como a festa estava mentalmente exausta, só pude sacrificar meu depósito. Quando os estava salvando, procurei seus cofres, mas eles estavam danificados ou com defeito. Provavelmente da briga que eles acabaram de ter. No final, não tive escolha a não ser usar o meu. No máximo, eu poderia apenas pedir que eles me reembolsassem, já que eu não estava usando para mim. Dando uma última olhada nos membros que, embora fisicamente parecessem bem, mas estavam tudo menos bem mentalmente, eu apertei o botão decisivamente. Clique. Jim. 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 Assim que apertei o botão, a caixa preta começou a emitir sons ritmados que se espalharam pelo ambiente. Estranho. Inicialmente, após apertar o botão, tudo parecia normal, pois a caixa preta apitava constantemente. Mas foi só depois de ver os olhares esquisitos que a festa me lançava que notei algo estranho. Franzindo a testa, dei uma olhada na caixa preta em minha mão e, para minha surpresa, a pequena tela que mostrava os comprimentos de onda era plana. Surpreso, bati na parte de trás da caixa preta várias vezes, enquanto me perguntava se estava com defeito. Não adianta. Balançando a cabeça, o primeiro membro que salvei, aquele que usava a armadura volumosa de rinoceronte, falou. Também foi assim para nós. Voltando minha atenção para eles, não pude deixar de franzir a testa. Então por que você não me disse antes? Então, no final, a verdadeira razão pela qual seus cofres não funcionaram não foi porque eles estavam danificados? Sorrindo amargamente, um membro volumoso não pôde deixar de coçar a nuca enquanto dizia, ainda tínhamos um pouco de esperança de que talvez o lote de cofres que recebemos estivesse com defeito e que talvez o seu funcionasse, mas parece que este não é o caso. Olhando para os outros membros, que pareciam ter perdido toda a esperança, minha carranca se aprofundou. Entendo, tem uma coisa que está me incomodando há um tempo, mas o que exatamente aconteceu com vocês? Enquanto eu perguntava a ele sobre o que havia acontecido,
que era meu objetivo desde que os resgatei, notei que eles se encolheram de horror assim que fiz a pergunta. Logo depois, seu corpo ficou rígido e seus olhos ficaram ocos. Assustado, levantei-me e olhei ao meu redor. Ei, ei! Depois de me certificar de que não havia ninguém por perto, fui na frente deles e tentei acenar com a mão na frente de seus rostos, mas não adiantou. Sua tez ficou mortalmente pálida quando seus dentes logo começaram a bater. Logo, como se estivessem em transe, cada um olhou simultaneamente para o céu e começou a falar bobagens. Por favor, não, eu não quero. Não, não, rainha. Morte, demônio. Lucy, vou me atrasar para o jantar, espere pelo papai. Senhor, Salvador. Embora todos estivessem falando bobagens, uma palavra especificamente chamou minha atenção. Demônio. Voltando minha atenção para a pessoa que disse essas palavras, uma jovem morena com duas Marias chiquinhas e roupas que provavam seu status de mago começou a ter espasmos no chão. Logo depois que ela começou a ter espasmos, todos os outros membros do grupo mostraram uma reação semelhante quando bolhas começaram a sair de suas bocas. Ei, o que está acontecendo aqui? Assustado, eu imediatamente me aproximei deles e tentei esbofetear seus rostos algumas vezes para obter uma reação deles, mas foi ineficaz, pois suas pupilas desapareceram rapidamente junto com seu pulso. Morto, 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 foda-se! Xingando em voz alta, caí na areia e olhei atordoado para o horizonte vermelho. Não foi a morte deles que mais me chocou, mas foi como eles morreram e as últimas palavras que a menina disse antes de morrer. Demônio! Havia apenas um tipo de maldição que poderia causar a morte de alguém momentos depois de se recuperar. Mindriakir. Uma maldição especialmente cruel plantada por demônios. Agora ficou claro que isso era obra de um demônio, pois eles eram as únicas espécies capazes de implantar esse tipo de maldição dentro de um humano. Além disso, acredito que a única razão pela qual eles ainda estavam vivos não era porque o demônio os deixou ir não, era porque o demônio queria torturá-los, fazendo-os sofrer de desidratação e fome. Filho da puta doente! Ah! Pá! Perfurando a areia com toda a minha força, finos grânulos de areia começaram a cair da área que eu havia perfurado, deixando para trás uma pequena cratera. Olhando ao meu redor, jurei fazer o responsável por isso pagar caro. Embora talvez seja devido ao choque de testemunhar pessoas morrendo na minha frente pela primeira vez na minha vida, minhas emoções estavam em um estado de desordem. Eu mal conseguia pensar com clareza, pois as imagens da festa morrendo repetiam-se continuamente em minha mente. Os pequenos detalhes que perdi antes de suas mortes começaram a se repetir em minha mente, como as expressões que eles tinham antes de morrer e as últimas palavras que lutavam para dizer antes de morrer. E aqui estava eu odiando protagonistas de romances que simpatizavam com a morte. Rindo amargamente, pensei no tempo em que costumava deixar comentários de ódio em romances em que o protagonista simpatizava com a morte de pessoas não relacionadas. Foi só depois de experimentar isso pela primeira vez que percebi como os autores eram estrondosos ao descrever as emoções cruas que se sentiam quando a morte ocorria diante deles. Só agora comecei a perceber como a vida era cruel e frágil. Desde a reencarnação neste mundo, eu me preparei mentalmente para esse tipo de situação, mas foi só depois de ter experimentado isso em primeira mão que percebi como é assustador ver alguém morrer antes de você. Depois de me recompor, peguei suas identificações e enterrei seus corpos debaixo da areia. Dando uma última olhada no cemitério, me virei e deixei a área. Depois de ver a morte deles, meu primeiro instinto foi dar o fora dessa masmorra. Para alguém conseguir se livrar de um grupo classificado como esse, ele deve ser forte. No entanto, no final, decidi não fazê-lo. Se alguém estava realmente mirando em todos nesta masmorra, a entrada da masmorra era provavelmente o lugar mais perigoso para se estar. No final, eu não tinha muita certeza se minha decisão era boa ou ruim, mas eu simplesmente sabia, que voltar atrás era uma péssima ideia. Clank! Screech! Ah!
Um guincho alto seguido por um grito alto ressoou pelos arredores quando a silhueta de um pequeno humano pode ser vista lutando contra uma criatura gigantesca que parecia ser do tamanho de um pequeno prédio. O grito alto e o guincho logo foram abafados pelo som de metal batendo contra uma superfície dura enquanto a pequena figura cortou em direção à enorme criatura. Uf, uf, uf. Enxugando o suor que se acumulou em minha testa, encarei o enorme verme que estava diante de mim. Suas características, que pareciam uma versão ampliada de um broto de areia, tornaram-se ainda mais aparentes quando sua figura emergiu da areia. Os enormes dentes afiados como navalhas, que formavam camadas no topo de suas 4 bocas em forma de pétala, se aproximavam de mim enquanto seu corpo maciço mergulhava em minha direção cada vez que a atacava. Já se passaram precisamente 20 minutos desde que encontrei esta criatura, e por causa de seu método de ataque sorrateiro, onde mergulhava continuamente na areia assim que atacava, e adicionado com seu corpo enorme, fiquei totalmente indefeso contra ela. Anteriormente, quando eu lutava contra brotos de areia, eu sempre mirava em sua boca, que era seu ponto fraco. No entanto, como o monstro-chefe era uma versão ampliada do broto de areia, mesmo que eu quisesse atacar sua boca, a opção não era mais viável, pois minha espada era como um pequeno palito em comparação com o tamanho do monstro. Fuuu! Deixando escapar um longo suspiro, minha mão direita que estava segurando minha espada que estava embainhada em sua bainha de repente apertou, e quando eu a desembainhei, um lindo arco apareceu no ar quando de repente eu pulei para trás. Serreche! Sem nem mesmo se preocupar em esconder sua presença, o grande verme apareceu arrogantemente debaixo de mim. Suas grandes bocas crivadas de dentes afiados como navalhas se abriram amplamente enquanto sua enorme estrutura apareceu lentamente sob a areia. Clank! Manivela! Inicialmente, o único som que podia ser ouvido era o som da minha espada colidindo contra a superfície dura do verme, fazendo-me franzir levemente a testa em aborrecimento, mas meu aborrecimento logo se transformou em deleite quando um pequeno estalo pôde ser ouvido na superfície dura do verme, como finos fios em miniatura que se espalham como teias de aranha começaram a aparecer na superfície dura do verme. Finalmente, meu trabalho duro valeu a pena. Encantado, comecei a atacar com mais força. 10 minutos antes de agora, percebi que se continuasse a atacar inutilmente o verme, só me tornaria comida para o monstro, pois acabaria ficando sem resistência. Portanto, vendo que meu método atual não estava funcionando, comecei a traçar uma estratégia. Devido ao tamanho do monstro, atacar sua boca não era mais uma opção. Mas, tanto quanto seu tamanho era uma vantagem, ele também tinha uma falha crítica. Sua velocidade era incomparável aos brotos de areia reais que disparavam como balas debaixo da areia. Eles não eram apenas mais rápidos, mas também muito mais difíceis de detectar, pois seu tamanho pequeno permitia reduzir o número de vibrações que podiam criar ao se moverem sob a areia. Aproveitando sua velocidade reduzida, comecei a atacar o mesmo lugar continuamente, na esperança de finalmente quebrar seu exterior aparentemente impenetrável. Finalmente, após 10 minutos atacando continuamente o mesmo local, uma pequena rachadura apareceu na superfície do verme, o que me deixou feliz. Agora é hora de inverter os papéis. Capítulo 29. Masmorra 5. Já tendo quebrado a casca externa do verme, o resto da luta foi bastante fácil. Como eu ainda tinha algumas poções de recuperação de vigor, não precisava me preocupar em ficar sem vigor enquanto lutava contra o monstro-chefe. Assim, cortei vigorosamente a superfície enfraquecida do monstro sempre que ele aparecia debaixo da areia. 10 minutos após a primeira rachadura, as rachaduras que eram tão pequenas quanto fios de aranha finos começaram a aumentar, revelando a camada interna macia do verme. 20 minutos depois que as rachaduras se expandiram, a dura casca externa finalmente não resistiu aos ataques e quebrou, revelando completamente a pulsante camada interna do verme. Finalmente, 30 minutos depois que a casca externa foi quebrada, descansei em cima da carcaça do verme agora morto.
Recuperando lentamente o fôlego e olhando para minhas roupas que agora estavam cheias de buracos, sorri amargamente enquanto lamentava o fato de não ter trazido peças sobressalentes. Minha espada, que estava firmemente imbuída no corpo do verme, estava coberta de sangue verde, e se não fosse pelo fato de eu estar exausto demais para me mover, eu já teria removido a espada porque o sangue era altamente ácido. Felizmente, sendo um artefato, a espada resistiu ao ácido, dando-me tempo suficiente para me recuperar antes de finalmente recuperá-la. Shua! Removendo a espada do cadáver, o sangue verde espirrou por toda a parte um pouco até atingiu minhas roupas, arruinando-as ainda mais. Neste ponto, eu não poderia nem me importar com minhas roupas arruinadas, pois estava enfrentando um problema maior. Como eu armazeno isso? Alternativamente, olhando para o cadáver maciço em minha pulseira, minhas sobrancelhas franzem. Se eu tivesse sorte, talvez pudesse guardar o cadáver, mas, olhando para o conteúdo da minha pulseira, não pude deixar de xingar por dentro, pois metade do meu espaço de armazenamento já estava cheio de cadáveres. Simplesmente não tinha espaço suficiente para caber esse monstro. O que me incomodou ainda mais foi o fato de que esse tipo de problema poderia ser facilmente resolvido se o cofre ainda funcionasse. Embora eu não precisasse pagar um depósito, uma pequena comissão seria necessária para pagar se eu pedisse ajuda em relação à coleta do cadáver do monstro. Mas agora que o sinal sumiu, eu juro que vou matar esse maldito demônio. Não havia dúvida de que o cadáver desse monstro-chefe poderia ter me dado uma boa quantia, mas agora que eu não tinha espaço suficiente e não podia pedir ajuda, só me restavam duas opções. 1. Despeje alguns dos monstros dentro da minha pulseira para dar espaço para este monstro, ou 2. Pegue apenas as partes mais importantes do monstro e descarte o corpo. Normalmente, a esfola e a coleta de material seriam deixadas para o gerenciamento da masmorra, pois mãos destreinadas poderiam resultar em danos ao cadáver do monstro e, assim, reduzir a compensação monetária geral dada. No final do ataque, o cadáver seria entregue diretamente ao gerenciamento da masmorra, que o processaria na sua frente. Durante o desmantelamento do cadáver na mudança em que um núcleo de monstro foi encontrado, o gerenciamento da masmorra proporia imediatamente uma oferta a você. Normalmente, nem todos os monstros tinham núcleos de monstros, pois apenas uma pequena porcentagem de monstros os tinha, mas nas raras ocasiões em que um núcleo de monstro era encontrado, você basicamente ganhava o jackpot, pois cada núcleo de monstro custava um preço muito alto. Olhando para frente e para trás entre minha pulseira e o corpo gigantesco diante de mim, eu contemplei um pouco antes de suspirar e seguir em direção ao monstro. Chá! Usando minha espada, cortei diretamente o corpo maciço do verme, resultando em mais respingos de sangue em mim. A essa altura, duvido que consiga voltar com roupas. Enquanto eu hackeava o corpo maciço do monstro, lentamente coletei seus dentes, órgãos e outras partes úteis que poderiam ser trocadas por dinheiro. Decidi apenas descartar o monstro e coletar as partes mais importantes do verme. No entanto, sinto pena do fato de não ter espaço suficiente. Já que a casca externa do verme poderia facilmente ter me rendido uma boa quantia de dinheiro devido à sua durabilidade. De qualquer forma, se eu colocasse esse monstro dentro da minha pulseira, não teria mais espaço na minha pulseira. Embora o monstro fosse enorme, valeria no máximo, em termos monetários, aproximadamente o mesmo que 10 monstros normais que ocupavam menos espaço, então eu poderia pegar apenas as partes importantes. Pena que perdi algum dinheiro, mas como todos dizem, você não pode ter tudo. Após 30 minutos de hackeamento constante, consegui coletar todas as partes importantes. Eu procurei pelo núcleo, mas infelizmente o monstro não tinha um. Como eu não tinha muitas esperanças, não fiquei desapontado. Quem sabe talvez um dos muitos monstros em minha pulseira tivesse um núcleo, embora eu duvidasse disso. Satisfeito com o que tinha, dei meia volta e continuei minha jornada pelo deserto. Durante a viagem, comecei a perceber coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Parando, meus pés afundaram lentamente na areia, usando minha mão de forma semelhante a uma saudação militar,
apertei os olhos para ter uma visão melhor do que estava acontecendo à frente. Uau! Tempestade de areia! Diante de mim havia uma enorme frente semelhante a uma parede com aproximadamente 5.000 pés de altura. A frente semelhante a uma parede se expandiu até onde minha visão não podia ver e estava rapidamente ganhando velocidade. Vis! O assobio do vento forte podia ser ouvido quando a areia ao meu redor começou a ser varrida pela enorme parede frontal, entrando na turbulenta e sufocante nuvem de areia. Olhando para a enorme nuvem de tempestade que se aproximava rapidamente de mim, fiquei sem escolha a não ser tomar duas decisões, fugir ou seguir em frente. Realmente não tenho escolha, tenho. Sorrindo amargamente, descartei a possibilidade de fugir enquanto a tempestade de areia se aproximava em velocidades que eu não conseguia acompanhar. Sem outra escolha a não ser continuar caminhando, amarrei firmemente meu hijab improvisado e me dirigi para a tempestade de areia. Logo a tempestade me envolveu, deixando tudo à minha frente impossível de ver. Dentro da tempestade de areia, quanto mais eu andava, mais eu podia sentir o vento aumentando sua velocidade enquanto grânulos de areia fina começavam a atingir meus olhos, obstruindo minha visão. Começou a ficar tão ruim que eu não conseguia manter os olhos abertos devido à constante sensação de ardor nos olhos. Gostaria de ter um par de óculos. Eu pensei enquanto continuava andando para frente com os olhos fechados. Honestamente, não me preparei o suficiente. Por estar com muita pressa, não planejei adequadamente minha viagem dentro da masmorra, resultando em muitos erros de novato que não deveriam ter acontecido. Coisas como esquecer de trazer um conjunto extra de roupas ou trazer rações extras de comida na rara chance de eu ficar preso, eram coisas que todas as pessoas que iam para a masmorra faziam. Acho que o fato de ser a primeira vez que entrei em uma masmorra e o fato de ainda não estar acostumado com o bom senso deste mundo contribuiu para que eu cometesse tantos erros. Havia muita diferença entre escrever um romance e realmente estar em um. No romance, eu poderia fazer Kevin ter tudo com apenas um pensamento. Coisas como um conjunto extra de roupas e comida extra nunca foram uma preocupação para ele, pois eu sempre fazia com que ele estivesse sempre preparado. Além disso, sempre que o protagonista se preparava para entrar em uma masmorra, eu simplesmente escrevia "arrumou suas coisas", o que não era específico o suficiente. Isso por si só foi um dos motivos da minha negligência, pois tendia a depender demais do romance. Coisas que deveriam ser de senso comum, como roupas e comida para pelo menos um mês, voaram completamente sobre minha cabeça, resultando em eu enfrentar a situação atual. Foi bom usar o romance como referência, mas não devo confiar muito nele. Eu precisava começar a pensar bem antes de entrar em situações perigosas. Vis. Quanto mais eu avançava na tempestade, mais forte o vento se tornava. Meu hijab improvisado foi varrido pelos fortes vendavais, expondo meu rosto à areia que viajava em velocidades extremas, fazendo com que meu rosto ficasse dormente devido à dor. Usando minhas mãos para proteger meu rosto, lentamente, mas com firmeza, caminhei mais para dentro da tempestade. Meu objetivo atual era alcançar o olho da tempestade, pois era o lugar mais seguro para estar dentro da tempestade. A razão pela qual o olho estava tão calmo era que os fortes ventos de superfície que convergem para o centro nunca o alcançam devido a uma força chamada força de Coriolis. Vis. 2 horas depois da tempestade, embora tudo parecesse igual, meus ouvidos captaram o som extremo de ventos impiedosos em um determinado local. Ouvindo o som implacável do vento, eu sabia que estava no canto do olho, onde estava localizada a parte mais assustadora, desagradável e retorcida da tempestade. A parede do olho. A área ao redor do olho formava uma parede contínua que obstruía qualquer coisa que tentasse passar por ela. Felizmente, eu estava preparado para isso. Chegando ao canto do olho, soltei um longo suspiro e acalmei minha mente. Lentamente, um brilho branco emanou do meu corpo quando toquei o cabo da minha espada. Logo o som ofuscante do vento desapareceu, minha mente ficou calma como um lago e tudo ao meu redor ficou tranquilo, fazendo-me cair em uma espécie de transe.
O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Shua. Na velocidade que o olho nu não pode ver, uma pequena lacuna apareceu na superfície do olho. Sem perder o ritmo, imediatamente pulei para dentro da pequena brecha. Vis. 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 Uf, uf. Deitada de bruços sobre areia quente, respirei pesadamente ao sentir a área ao meu redor se acalmar. Finalmente consegui recuperar o fôlego. Embora eu estivesse no centro da tempestade, o som forte do vento nunca desapareceu. Espanando a areia que me cobria, dei uma boa olhada ao meu redor. A primeira coisa que notei foi uma grande parede circular de vento tingida de amarelo devido à areia. Ele se expandiu ao meu redor, dentro de uma região circular que tinha um raio de alguns quilômetros. Olhando para cima, pude ver o céu azul sem nuvens que não via desde que entrou na tempestade. Isso é loucura! Esta era uma visão que eu nunca seria capaz de ver no meu mundo anterior. Desde que reencarnei neste mundo, tenho experimentado algo novo a cada dia. Sentado na areia, dei um bocejo exausto. Além do som gritante vindo da parede do olho, tudo ao redor estava tranquilo, permitindo que eu finalmente recuperasse o fôlego. Quando eu estava prestes a tirar uma soneca rápida, ao longe, no centro do olho, notei uma grande estrutura preta semelhante a um castelo. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa aparecendo dentro do romance. O que estava acontecendo? Caminhando lentamente em direção à infraestrutura negra, olhei cautelosamente ao meu redor, mas não adiantou, pois tudo ao meu redor estava quieto. Chegando em frente ao grande castelo preto, coloquei cautelosamente minha mão na frente de sua grande porta de madeira que tinha pelo menos 5 metros de altura. Ranger! Lentamente a porta se abriu. Instantaneamente, um forte cheiro de ferro invadiu minhas narinas. Abrindo mais a porta e revelando o que estava por trás dela, congelei em estado de choque. Grossos pilares negros que alcançavam todo o caminho até o teto apareceram por todo o enorme salão, sustentando o edifício. Nos pilares, tochas bem iluminadas foram colocadas, iluminando os arredores revelando uma cena que nunca na minha vida eu jamais quis ver. Uma poça de sangue cobria todo o chão do castelo enquanto membros e cadáveres podiam ser vistos espalhados por todo o chão. Cada um dos cadáveres tinha os olhos bem abertos e sua expressão era de puro terror. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto essa cena horrível lentamente se imprimia em minha mente. Lentamente eu levantei minha cabeça e então eu vi. Altivamente sentado em cima de um trono escuro feito de caveiras, uma criatura humanoide de pele escura com chifres diabólicos saindo do topo de sua testa apareceu na minha frente fazendo meu sangue esfriar. Com uma das pernas apoiada na poltrona do trono e um braço apoiando uma das bochechas, a criatura estava com os olhos fechados. Ele tinha um corpo humano musculoso com 2 asas de morcego presas às costas. Por trás de seu cóccix, uma longa cauda preta balançava no ar. Sentindo algo, a criatura humanoide lentamente abriu os olhos revelando 2 olhos vermelhos profundos que exalavam sede de sangue sem limites. Olhando para mim, que estava congelado no lugar, a criatura semelhante a um humanoide sorriu estranhamente quando olhou para mim. Cucucu, o que temos aqui? Capítulo 30, Masmorra 6. Parecia que o tempo havia congelado. Minha mente ficou em branco. Meu sangue congelou. Minha respiração acelerou. Minhas pupilas dilatadas. Eu pensei que estava preparado. Desde a reencarnação dentro do meu romance, eu sabia que um dia encontraria um demônio. Eu estava pronto, pensei. Mas olhando para a criatura altivamente sentada no trono, alucinações de morte repetidas vezes se repetiam em minha mente. Tenho que correr. Eu repeti várias vezes em minha mente. Eu sabia disso, mas minhas pernas se recusaram a me ouvir. B.A. Despejo. B.A. Despejo. O corredor estava silencioso, e apenas o som do meu coração pulsando repetidamente podia ser ouvido. O suor começou a escorrer do meu corpo, encharcando todas as minhas roupas.
Com uma mão trêmula, eu apertei minhas roupas com força, bem onde meu coração estava. O que é isso? Estou com medo? Não tem como eu lutar contra isso. Foi o que minha mente repetidamente disse a si mesma enquanto meus olhos se fixavam na criatura demoníaca que estava divertidamente olhando para mim do trono. Com seus olhos vermelhos sangue, o demônio olhou para mim enquanto sorria amplamente. Parece que um ratinho se esgueirou para dentro da minha morada. Lambendo os lábios, os olhos demoníacos cuidadosamente me olharam de cima a baixo, quase como se um delicioso lanche tivesse se apresentado diante dele. Rachadura! 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 Usando o polegar, o demônio estalou lentamente cada um dos dedos da mão direita. Deixando escapar um longo suspiro, tentei me acalmar com força. Isso tudo é uma ilusão. O que eu estava experimentando era o medo inato que uma presa enfrentava ao encontrar um predador. Se eu pensasse nisso racionalmente, embora meu oponente fosse forte, não era ponto de eu ter que me desesperar. Sim. As estatísticas do demônio não poderiam estar acima do nível F, senão a masmorra já teria desincronizado. O medo que eu estava sentindo estava todo em minha mente. Eu não precisava temer o que estava diante de mim. Foi o que eu repetidamente tentei dizer a mim mesma, mas ainda assim não consegui impedir meu corpo de tremer. A sensação que eu estava experimentando era semelhante aos momentos antes de fazer meus exames finais. Eu sabia que poderia fazer isso, pois havia me preparado rigorosamente para isso, mas mesmo se estivesse preparado, isso não me impediu de ter medo. Que fofo! Divertidamente olhando para mim, o demônio se inclinou para a frente enquanto seus olhos vermelhos olhavam cuidadosamente para mim. Instantaneamente, senti como se todos os meus segredos tivessem sido revelados para o demônio olhar. Parecia que nada poderia ser escondido de seus dois curiosos olhos vermelhos sangue. Grau G. Tocar. 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 Balançando a cabeça desapontado, o demônio começou a bater no braço do trono enquanto começava a ponderar. Finalmente, depois de alguns segundos, o demônio balançou a cabeça em desapontamento. Que pena, que pena! Aparentemente tendo chegado a uma decisão, o comportamento do demônio mudou completamente de seu eu calmo de antes. Instantaneamente, uma espessa sede de sangue exalou de seu corpo, me sufocando. Deixe eu me apresentar. Fap! Levantando-se, as grandes asas de morcego do demônio se expandiram de suas costas, lançando uma grande sombra sobre mim. Dando um passo à frente, sorrindo de orelha a orelha, o demônio curvou-se elegantemente. Eu sou o Barão de Everblood. Dentro de um grande e espaçoso corredor luxuoso, um homem de meia idade caminhava vagarosamente. Seu cabelo preso em um rabo de cavalo, acompanhado de sua barba desgrenhada e óculos escuros o faziam parecer deslocado. Caminhando pelo corredor, as pessoas que estavam ao seu lado deram um passo para o lado para deixá-lo andar. Apesar de sua aparência, ele era tratado como se fosse um VIP. Jim. De repente, o homem de meia idade sentiu uma pequena vibração em seu bolso seguida por um leve toque. Jim. 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 Quando ele estava prestes a ignorá-lo pensando que não era nada importante, seu bolso começou a vibrar novamente, repetidamente. Finalmente, percebendo que algo não estava certo, o homem de meia idade tirou do bolso uma caixinha preta. Olhando para o conteúdo da caixa preta, as sobrancelhas do homem de meia idade se uniram em uma carranca. Isso pode ser mais problemático do que eu pensava. Suspirando, o homem de meia idade desapareceu de onde estava e reapareceu em frente a um portão com um número impresso na lateral. Pare aí mesmo. Assim que ele apareceu, dois indivíduos vestidos de branco obstruíram seu caminho. Timóteo 1, Timóteo 2. Não tenho tempo para isso hoje. Sim, o homem de meia idade era de fato Thomas. Tirando a caixinha do bolso, Thomas mostrou aos guardas. Vendo a caixa, os dois guardas imediatamente se moveram para o lado e permitiram que Thomas entrasse no portal. Vendo os dois guardas se moverem,
Thomas desapareceu mais uma vez e reapareceu dentro do portal. Vamos apenas esperar que não seja nada sério. Essas foram as últimas palavras que os dois guardas ouviram antes de Thomas desaparecer de vista. D. Barão de Everblood. Assim que o demônio se apresentou, como quando você substitui uma engrenagem enferrujada, tudo começou a se encaixar. Barão de Sangue Eterno, um ancião da tribo da vaidade, subramo do clã demoníaco do orgulho e um demônio classificado como Barão. Uma existência que só aparece logo antes do terceiro cataclismo na segunda metade do romance. Por que ele estava aqui? Um demônio de nível Barão não era algo que um nível G como eu poderia enfrentar. Os demônios foram classificados como rei, príncipe, princesa, duque, marquês, conde, visconde, por último, barão. Um príncipe demônio e uma princesa demônio tinham um nível de poder equivalente a cerca de SSS, em termos de nível de poder humano. Seguindo os demônios classificados como príncipe e princesa, estavam os demônios classificados como duque cujo nível de poder estava em torno de SS, o mesmo que os humanos mais fortes vivos. Depois que os demônios classificados como duque eram demônios classificados como marquês em um nível de poder em torno de S, seguidos por demônios classificados como Ar em A, Visconde em B e Barão em C. Esses eram os níveis de poder aproximados dos demônios. Atualmente, a humanidade só poderia se defender no máximo contra demônios de nível duque. Se um demônio classificado como príncipe, princesa aparecesse, a humanidade não teria chance, pois cada aumento de classificação era um aumento substancial no poder. Felizmente, os anões, elfos e orcs estavam mantendo os demônios classificados como príncipe, princesa sob controle. Se não fosse por eles, a humanidade estaria extinta há muito tempo. Conhecendo os níveis de poder dos demônios, foi um grande choque saber que eu estava atualmente na frente de um demônio de nível barão. Lembre-se de que um demônio de nível barão era 4 níveis mais alto do que eu. Não é à toa que senti tanta pressão. Eu pensei quando tudo começou a fazer sentido. Mas espere. Se é um demônio de nível barão, por que a masmorra não foi desincronizada? Franzindo a testa, um pensamento repentino me ocorreu, fazendo com que minhas pupilas dilatassem enquanto eu murmurava silenciosamente. Sobrecarga de calabouço. Parando, o demônio me olhou surpreso. Como você sabia disso? Olhando para cima, pude ver o demônio olhando para mim em choque e surpresa. Como esperado. O demônio estava realmente tentando causar uma sobrecarga na masmorra. Uma sobrecarga de masmorra era semelhante a uma desincronização de masmorra, pois envolvia uma masmorra ficando saturada de energia. No entanto, ao contrário de quando as masmorras desincronizam, onde a masmorra simplesmente perde a conexão com o mundo dos demônios. Em uma sobrecarga de masmorra, todos os monstros dentro da masmorra são transportados para o mundo humano. Imagine dezenas de milhares de monstros aparecendo do nada. As consequências por si só seriam desastrosas. Felizmente, isso não era um problema por enquanto. Havia uma razão pela qual a humanidade ainda não havia sido extinta. Foi simplesmente porque o tempo ainda não estava maduro. Por causa da instabilidade da Terra, o Rei Demônio ainda não conseguiu ascender ao mundo. Além disso, acrescentado ao fato de que o Rei Demônio estava sendo contido por várias forças, a ameaça iminente vinda do Rei Demônio ainda era pequena. O Rei Demônio, um dos supremos senhores do universo, ficava mais forte quanto mais planetas comia. Através de suas inúmeras façanhas nas quais conquistou e comeu planetas, o Rei Demônio se tornou uma das criaturas mais fortes de todo o universo. Chegou ao ponto que quase todas as raças do universo foram forçadas a dar as mãos para parar o Rei Demônio. No momento, o Rei Demônio estava a apenas um planeta de se tornar o ser mais forte do universo. Assim que consumisse mais um planeta, nenhum ser seria capaz de deter o Rei Demônio. O mundo estaria à mercê do Rei Demônio. Sabendo disso, muitas forças se uniram em uma última tentativa de impedi-lo de conquistar seu próximo alvo. Planeta Terra. Além da ascensão do Rei Demônio, havia outro fator que impedia os demônios de se envolverem totalmente contra a humanidade.
Ou seja, além dos demônios, o exército de demônios ainda era incapaz de se adaptar à atmosfera humana. Por causa da baixa densidade de mana na atmosfera, devido à Terra só ter sido exposta a mana recentemente, os monstros não poderiam sobreviver na Terra. Era por isso que as sobrecargas de masmorras não eram consideradas uma ameaça. No entanto, antes do terceiro cataclismo, quando a densidade de mana da Terra atingiu um certo ponto, o evento que marcou o início do terceiro cataclismo aconteceu, calabouço ao redor do globo. Mas diferentemente das sobrecargas normais de masmorras, onde os monstros dentro dela morriam imediatamente ao entrar no mundo humano, os monstros que saíam das masmorras eram capazes de se adaptar à atmosfera terrestre e sobreviver. Logo a Terra foi revirada em um mundo apocalíptico onde a lei e a ordem deixaram de existir e apenas sua própria sobrevivência era o que importava. Quem você pensou que eram seus amigos de repente apunhalou você pelas costas apenas para garantir sua própria sobrevivência. Esse foi o começo do terceiro cataclismo. Fap! Batendo suas enormes asas de morcego, o demônio apareceu instantaneamente diante de mim. Porque eu estava perdido em pensamentos, quando percebi o demônio se movendo já era tarde demais. Colocando seu dedo afiado em meu pescoço, os olhos vermelhos sangue do demônio olharam para mim intensamente. Eu lhe fiz uma pergunta. Gole. Engolindo um bocado de saliva, encarei aqueles dois olhos vermelhos sangue. Clique. Logo um brilho branco emanou do meu corpo, seguido por um som de clique. Tude. De repente, um dedo preto voou no ar antes de pousar na calçada fria do castelo. Assim que o dedo voou no ar, imediatamente recuei alguns passos enquanto o demônio demorava alguns segundos para perceber o que havia acontecido. KHH. O que? Perplexo, o demônio olhou para sua mão que estava sem um dedo. Logo depois, o dedo que estava no chão se desfez em nada e um novo apareceu no demônio. Como esperado. Este não era o corpo real do demônio. Se este fosse um verdadeiro demônio do nível do barão, eu já estaria morto agora. O fato de eu poder cortar seu dedo, mesmo porque peguei o demônio desprevenido, era um sinal claro de que aquele não era seu corpo principal. Se fosse seu corpo real, em vez de um dedo pousando no chão frio e duro, teria sido minha cabeça. Você realmente se atreveu a ferir este barão? Olhando distraidamente para seu dedo agora substituído, o demônio dirigiu uma imensa pressão sobre mim. GH. Sentindo a enorme pressão, meus joelhos dobraram um pouco. Você realmente se atreveu a me machucar? Caminhando lentamente em minha direção, a pressão exercida sobre mim aumentava a cada segundo. Lentamente, meus joelhos dobraram mais e mais. Eu não conseguia me mover. Eu estava travado. Eu só pude assistir impotente enquanto o demônio caminhava lentamente em minha direção. A cada passo que dava, eu sentia a morte se aproximando cada vez mais de mim. O suor começou a escorrer do lado do meu rosto, enquanto meu corpo se inclinava ainda mais para baixo. Chegando antes de mim, o demônio levantou lentamente meu queixo com seu dedo afiado. Pelo que você fez, vou garantir que você pague caro. Arrim! Traçando seu dedo ao longo da minha bochecha, um grande corte se abriu enquanto o sangue escorria lentamente no chão frio. Chegando em frente a um grande portão, Thomas avistou um grupo de pessoas cercando um indivíduo vestindo uma roupa preta de mordomo. Ele tinha o cabelo bem penteado, usava óculos de armação preta e tinha um temperamento sério. Edward, me informe sobre a situação. Olhando rapidamente para Thomas, Edward pegou um tablet e começou a informar a todos sobre a situação. Reportando, 10 indivíduos ultrapassaram o limite de tempo. Tentamos contactá-los através do cofre, mas não obtivemos resposta. Percebendo que havia algo de estranho, tentamos contactar outros indivíduos cujo prazo ainda não tinha expirado, e também não obtivemos resposta dos mesmos. Fazendo uma pequena pausa, Edward folheou os relatórios no tablet e os mostrou a todos. Enviamos 2 guardiões de masmorra de classificação F para verificar o que estava acontecendo, mas eles também desapareceram.
Atualmente, estamos preparados para enviar o grupo Alpha 79354 para a masmorra. Franzindo a testa, Thomas olhou para o portão. Percebendo que nada estava fora do comum, ele decidiu verificar seu nível de energia. Deixe-me verificar o portão. Colocando a mão no portão, Thomas de repente sentiu uma estranha flutuação. Então, voam! O portão lentamente se tornou preto e a energia demoníaca se espalhou ao redor, fazendo com que a vegetação dentro de um raio de 10 metros do portão murchasse. Tirando os óculos escuros, a expressão de Thomas escureceu. Merda!